Quero saudar a todos. Essa é a lição número 5 do nosso estudo básico das Escrituras Sagradas, né? Hoje, nesse vídeo aqui, estarei falando sobre o nascimento da idolatria, né? E o desenvolvimento da idolatria na história da igreja e do povo de Deus em geral, né? Então, parece que o pior pecado é a idolatria. No sentido assim, aquele que mais desagrada a Deus, entendeu? Né? Porque é claro que pecado não tem tamanho no sentido de desagradar a Deus. Todos desagradam ao Senhor Deus, né? Mas parece que tem alguns que são mais hediondos, né? E perante o Senhor Deus. E a idolatria é o principal deles, ao que nós acabamos interpretando assim na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós vamos comparar esse pecado com também a questão do ego, né? Porque o ego é onde está a semente do pecado dentro de nós, né? O nosso ego. Então, esse nosso ego, quando ele busca satisfazer a si próprio de uma forma que coloca as coisas no lugar de Deus, ou o seu próprio coração, o seu próprio eu no lugar de Deus, então é idolatria, né? E a idolatria se desenvolve, então, em vários aspectos. Agora, a idolatria nasceu no céu, se iniciou no céu, no chamado pelo apóstolo Paulo de terceiro céu, né, que é eu aqui no nosso estudo, que eu chamo do universo dos anjos, que Deus criou para os anjos, onde está o trono de Deus, né, que é paralelo, digamos assim, está separado de outro universo, o nosso, o universo de Adão, o universo dos homens, né, onde nós vivemos. Então, a idolatria nasceu no céu por quê? Porque existe uma interpretação que vem desde tempos mesmo anteriores ao cânon, né, quando alguns escritos antigos, mesmo que não são canônicos, citam a guerra nos céus e o anjo que era tido como querubim, que é o anjo chamado Estrela da Manhã, né, ou um anjo de luz, né, que numa tradução para a Septuaginta foi chamado de Lúcifer, mas esse nome Lúcifer não existe na Bíblia, né? Mas não existe nos originais, né? Mas dá a entender que realmente tem algo a ver essa questão da expulsão de Satanás do céu e dessa rebelião. É muito forte na Bíblia esses subsídios, e nós podemos ver, por exemplo, Jesus Cristo, né, em Lucas, no capítulo 10, verso 8, né, ele fala assim: eu vi Satanás caindo do céu, né? Eu via Satanás caindo do céu como um raio. Então, essa questão de ser o raio, né? Talvez até seja um símbolo que demonstra não somente a rapidez, né? A facilidade de cair, mas a força, né? O poder que faz com que ele realmente não tenha como voltar atrás, que cai mesmo, né? Então, quando essa ideia de cair do céu significa ser expulso da presença de Deus no paraíso celestial, né, e vir para a terra, porque tem algumas interpretações, né, que Satanás foi lançado no inferno, mas isso não procede, né? O inferno não é a habitação de Satanás agora, né? O inferno, do ponto de vista pleno mesmo, é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que aí tem
conotação sobre separação de Deus, né? Uma separação total e absoluta de Deus que está em Apocalipse, e para lá, realmente, lá nele vão se lançar aqueles que não aceitarem, que não reconhecerem a Jesus como seu Senhor, que não dobrarem os seus joelhos diante do Senhor Jesus Cristo, e Satanás e os seus anjos maus vão ser lançados lá no futuro, né? Segundo o Apocalipse. Mas, por enquanto, ele e esses demônios, eles estão na Terra, né? E uma digamos assim, um dos pontos principais do trabalho desses demônios são o de provocar idolatria, né? Eles levam a todo tipo de tentação para que os homens cometam todo tipo de pecado, mas o principal deles é a idolatria. É tanto que surgiram deuses, né, em tantos lugares com realmente acontecimentos milagrosos, que até um certo ponto Satanás tem poder e os seus demônios, né? E então as pessoas realmente, em várias partes do mundo, né, tem adorado deuses e tem feito imagens de escultura, ou então adora astros e tudo mais, e por trás deles está o poder demoníaco, né? Então, no capítulo 12 de Apocalipse, né, nós lemos a respeito do dragão, né? A mulher com o seu filho varão, que esse filho é Jesus, com toda certeza aqui, porque diz assim, que ele regerá as nações, né? E se referindo a Jesus. E esse dragão, aqui também, no Apocalipse 12, declara claramente que é Satanás mesmo. Fala assim, o dragão, a antiga serpente, quer dizer, aquela serpente que enganou Eva, né? Ali e Adão ali no paraíso, a antiga serpente, né? Então, o filho é carregado para Deus depois que nasce, para o seu trono. O dragão agora persegue a mulher, né? Que então essa mulher, ela parabolicamente, ela pode ter vários significados, né? Ela pode significar Israel, que Israel é chamada de esposa, né, na antiga dispensação, e a igreja é chamada de esposa na nova dispensação, sendo que é uma coisa só. A igreja é o Israel de Deus na nova dispensação, e o Israel antigo é a igreja de Deus na antiga dispensação, né? E essa mulher, ela deu à luz um filho, né? Quer dizer, nasceu Jesus da, da própria igreja da antiga dispensação, né? E os seus descendentes foram levados para o deserto, né? Onde são perseguidos pelo dragão, né? E pode simbolizar também, é claro que tem um simbolismo forte aqui, que seja Maria, né, a mãe de Jesus, no sentido biológico mesmo, no sentido literal mesmo, seria então Maria, a mãe de Jesus, né? Então, esse dragão, ele persegue a mulher com os seus agentes, e ele emprega no capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, ele emprega então a besta que vem do mar, né? Que tem várias cabeças também, como o dragão tem várias cabeças, a besta que vem da terra e a grande meretriz, né? Chamada de Babilônia. Então, essa sessão termina com uma inspiradora descrição da segunda vinda de Cristo para o julgamento. Então, veja bem, tem outro texto, que é Isaías 14, 12, né, em que nós lemos aqui a respeito da queda do rei Nabucodonosor, ou digamos assim, na verdade, essa queda, ela simboliza a nação, e não propriamente somente o rei, né? Então, Isaías, ele canta um hino triunfal sobre a queda da Babilônia, né? A Babilônia. Então, ele diz aqui no capítulo 14, verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como caíste do céu,
ó estrela da manhã, filho da alva. É claro que aqui pode dar uma, parabolicamente, pode ter um significado a respeito de Satanás, chamado filho da alva ou estrela da manhã, né? E daí essa palavra estrela da manhã foi traduzido depois por Lúcifer, né? Parece que na, no latim, né? E ou, ou no grego. Agora eu fiquei na dúvida. Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui pode ter alguma referência sobre parabólica, né? Sobre Satanás, mas na verdade aqui é um texto que se refere ao poder da Babilônia. E está dizendo aqui que ele queria que as pessoas da Babilônia, elas naquela pompa toda, naquela riqueza toda, e elas queriam, né, subir até o céu e subir acima das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. E ser semelhante ao Altíssimo é comparado com o que Satanás também prometeu para Eva, né, que se ela comesse do fruto, que na verdade eles não iam morrer, Adão e Eva não iriam morrer, mas que eles iam ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. Então nós vemos que aqui a questão da idolatria mistura com a questão do ego, né? Eu querendo ser semelhante ao Altíssimo. Só que a questão de Satanás é um pouco mais que nós as interpretações que existem sobre os textos é que na verdade quando ele peleja ali no céu, né? E Miguel e os anjos bons pelejaram contra o dragão, né? E foi expulso a terça parte dos céus, né? Sendo um texto em um paralelismo progressivo, né? Porque começa falando aí dá a entender desde a época antes de Satanás estar no Éden e quando ele foi expulso do paraíso até quando Jesus voltar, que Satanás foi derrotado totalmente e ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte junto com os ímpios. Então, o que acontece? É um texto em paralelismo progressivo, quer dizer, ele vai em cada época tanto na época antes da queda de Adão e Eva, durante o tempo até ser formada a nação judaica, depois durante a época da igreja e no final dos tempos, quando Jesus voltar, né? Então, nós vemos aí uma referência a todas essas épocas. E a questão de Satanás, ele vai além, ele mesmo, a idolatria dele, do próprio ego dele, vai além, né, do que ele ofereceu para o rei da Babilônia e para Adão e Eva, que era ser semelhante a Deus. Ele queria estar acima de Deus, ele queria sentar no trono de Deus, ele queria dar um golpe de Estado, né? Queria realmente destronar Deus e ficar no trono de Deus, né? E então, nós vemos que quando em Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva, que viviam no paraíso, né? E eles tinham ali uma vida abundante na presença de Jesus, né? Jesus antes da encarnação, Jesus pré-encarnado, porque a Bíblia diz em Gênesis que em todas as tardes, né? Durante a viração do dia, como chamava, que vinha Deus conversar com Adão e Eva. E tem um texto que fala que eles ouviram os passos de Deus no jardim, quer dizer, pisando nas folhas. Significa que era como um homem mesmo andando, né? Então, provavelmente Deus aparecia na forma antropomórfica, né? Quer dizer, em forma de homem ou como um anjo, né? E então nós entendemos e os principais teólogos e intérpretes da Bíblia entendem que pode se referir aí à segunda pessoa da Trindade, Jesus, né? Então,
Adão e Eva tinham uma vida maravilhosa no jardim, uma comunhão com Deus total e absoluta, né? Estava ali sendo colocados à prova, porque Satanás foi colocado à prova no céu, né? Quando era um anjo ainda de luz, foi colocado à prova lá no céu. Ele e uma terça parte pecaram e não passaram na prova e foram destituídos e selados para nunca mais se arrependerem e viverem no mal até o final dos tempos. E então no céu, os anjos que ficaram, Miguel e os outros do bem, eles foram selados para o bem, para nunca mais desejar o mal, e acabou o período de prova para eles, mas Adão e Eva estavam aqui no período de prova, em Gênesis 3, eles viviam no paraíso e eles podiam ser tentados, eles podiam pecar ou não pecar. Eles escolheram pecar, né? Porque eles acharam que iam ser semelhante a Deus, aí o eu falou mais alto, né? E aí sempre está entrando a idolatria aqui, por quê? Porque está colocando algo no lugar de Deus. Nesse sentido, é o próprio eu, né? A própria pessoa querendo ser semelhante a Deus ou ser superior a Deus. E então nós vemos que essa questão da idolatria, ela, como eu disse no início, foi o pior pecado, né? Por exemplo, na época dos reis de Israel, quando depois de Salomão, por exemplo, ele teve uma glória no seu reino que Deus deu a ele. Ele foi considerado o rei mais sábio, mais rico, né, mais poderoso. E, no entanto, ele no final da vida dele, ele, como tinha se casado com várias mulheres de várias nações pagãs, né? E inclusive já estava errando nisso aí, porque Deus havia proibido os israelenses de casarem com mulheres de outras nações, né? E então ele, como tinha feito isso, essas mulheres construíam altares nos montes e em vários locais do país de Israel. E então o que aconteceu? O próprio Salomão acabou sendo conivente com isso e acabou até mesmo adorando em alguns lugares que ele ia com essas mulheres, né? E como nós muitas vezes hoje somos tentados também a participar de festas e de liturgias que tem uma imagem, né? Sendo adorada ou sendo venerada, não é? E então muitas vezes nós somos por educação e tudo mais e tal, não queremos dizer e acabamos fazendo como Salomão, né? E então o problema de Israel principal era esse, que os reis depois de Salomão, a grande maioria dos reis, por exemplo, de cada 10 reis você tirava um que fazia alguma coisa, um bem assim, e adorava a Deus, e geralmente desses um de cada 10 você tirava, em cada 10 você tirava um que era mais próximo mesmo e obedecia 100%, mas a maioria obedecia assim 80%, 90%, mas deixava alguma coisinha ainda que ficava sem jeito de tirar e tal, e passava o tempo e deixava o povo ser idólatra. E por causa disso, a parte das 10 tribos chamadas Israel foi levada cativo, né? Mais ou menos 700 e poucos anos antes de Cristo, e a parte chamada Judá, que é Judá, né? E foram levados, mas essas duas tribos foram levadas cativos também para a Babilônia, né? E mais ou menos 500 e pouco antes de Cristo. E então nós vemos que tudo isso foi por causa do pecado, mas principalmente o pecado da idolatria. É muito claro, né? É muito claro. Nós lemos, por exemplo, no livro de Reis, né? Por exemplo, aqui o rei Nadab de Israel, em 1 Reis, capítulo 15, verso 25, o rei Baasa, em 1 Reis, capítulo 15, verso 34, Acabe, pior de todos os reis, né? Que Elias lutou contra ele, onde Elias matou aqueles 400 profetas de Baal, né? Então, em 1 Reis 16, 30, e assim por diante, nós vemos sempre esse contraste entre Deus, né? Yahvé, Deus, né? O Senhor, e os ídolos, né? Por exemplo, Jeremias 10 e Jeremias 17,
ele trata sobre esse assunto do contraste entre Deus e os ídolos. Em Jeremias, no capítulo 10, né, é interessante, né, porque aqui nós lemos no capítulo 10, primeiramente, né? Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra de mãos do artífice, né, com um machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em um pepinal e não podem falar. Necessito de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto a ti é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti, né? Mas eles se tornaram estúpidos, né, e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Então, aqui no caso de Jeremias, ele fala sobre contra esses ídolos, né? Que é um problema muito sério. Então, nós precisamos meditar sobre isso, orar sobre isso e evitar a idolatria. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.